gostaríamos de passar um vídeo convidando a professora Érica para entrar ao plenário. Convidando o vereador Francisco Iranildo Sá de Castro para acompanhá-la. Eu sou Luciana Benevides e estamos começando mais uma edição do programa Colóquio, na TV Maracanã. Ele escreve na lousa, corrige provas, coloca ordem na sala de aula. Enfim, é uma professora como outra qualquer. Bom, até seria, mas essa professora é um pouco diferente. E sua história peculiar começou há alguns anos, quando nasceu e foi registrada com o nome masculino. De lá para cá, ela foi amadurecendo, se descobrindo e construindo uma nova identidade de gênero, assumindo assim a personalidade e a aparência de uma bela mulher. Mais do que isso, apostou na educação como forma de crescimento pessoal e profissional. Depois de muita batalha, hoje é uma das poucas professoras transexuais do Brasil. E agora acaba de dar mais um importante passo em sua carreira pedagógica. E é com ela que nós vamos conversar. A professora de matemática, Érica Souza Alcântara. Professora Érica, eu fico muito feliz por trazer a sua história para o programa Colóquio e quero que você receba o carinho e as boas-vindas em nome de toda a equipe da TV Maracanã. Também agradeço o convite, Luciana, e é um prazer estar aqui com vocês para fazer essa entrevista. Professora, antes de dividir com os internautas a sua mais recente conquista profissional, eu gostaria que você nos dissesse as redes de ensino em que você atua e as séries escolares onde ministra suas aulas. Então, Luciana, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino do município de Pacatuba e da Rede Estadual do município de Maracanã. Leciono a disciplina de matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 2 e do 1º ao 3º ano do ensino médio. A faixa etária dos seus alunos é em que faixa mais ou menos? Bem, eles têm de 12 a 14 anos no ensino fundamental e do ensino médio a partir dos 14 em diante. Professora, você me contou que sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito aplicada nos estudos e essa inclusive é uma qualidade estimulada pela sua mãe, Dona Lourdes. E esse fator até possibilitou que você pudesse escolher entre várias opções acadêmicas. Conta pra gente um pouco sobre esse seu histórico educacional. Bem, tudo começou em 2006, né? Quando eu estava bastante estudiosa, muito focada nos vestibulares e tentei o vestibular da UFC para engenharia de alimentos, passei. E na mesma época eu também fiz me inscrevi no programa Universidade para Todos, ProUni, que era baseado nas notas do Enem, que é baseado nas notas do Enem, e também consegui uma bolsa de 100% de administração. Na época, para mim foi mais viável estar cursando administração, que foi o curso que eu terminei, que eu me formei, por estar trabalhando na área, né? Comecei a administração em 2006 e formei em 2009. Logo em seguida, fiz a pós-graduação em gestão financeira. Logo em seguida, também no mesmo ano, comecei a cursar serviço social. Devido a ser uma área assim ampla e que também fazia parte da minha história lutar pelos direitos humanos, né? Então, comecei serviço social, mas não continuei, tranquei o curso. Logo em seguida, parei um pouco, né? Estava trabalhando na área administrativa, mas parei também. Descansei um pouco dos estudos. Aí, em 2010, retornei a estudar. Entrei como graduada na Universidade Estadual do Ceará, na UES, no curso de matemática. Me formei em 2012. Logo em seguida, continuei estudando novamente. E agora estou cursando pedagogia, vou me formar no final do ano. E é isso, né? E vou tentar outras coisas nesse leque de educação que eu estou agora. Professora,
O preconceito é também fruto da ignorância. Então, é de se esperar que o ambiente acadêmico seja mais receptivo, mais aberto a essas questões discutidas na modernidade, inclusive em relação à diversidade sexual. Bom, você frequentou ambientes acadêmicos, conhece bem esse tipo de ambiente, e eu gostaria que você nos contasse como foi esse período de aprendizado universitário, você chegou a sofrer uma manifestação de preconceito? Bem, assim, durante todo o meu período acadêmico, eu sempre fui muito bem recebida pelas turmas que passei. Assim, na administração, como eu era bolsista para a Uni, né, as bolsas eram dadas, mas eram dadas para você estudar em universidades particulares, né? Que o ambiente é acadêmico, mas não é tão... o espaço não é tão... A amplitude das discussões não são tão grandes como no espaço acadêmico público. Então, assim, em toda a minha jornada eu nunca tive muitos problemas com preconceito, mas na faculdade, na administração, eu tive um grande problema, que inclusive é um problema, eu acho que da grande maioria das transexuais na atualidade, né, que foi a questão do banheiro, né. Na época, eu me vestia como mulher, assim como hoje, né, não tinha feito a cirurgia de mudança de sexo ainda, mas tinha todos uns traços femininos, características femininas, me comportava como mulher, mas mesmo assim existiam pessoas que se sentiam incomodadas com a minha presença no banheiro, e foi aí quando eu senti o impacto do preconceito na sociedade, mesmo estando no espaço acadêmico, né? Então, assim, foi um período que eu comecei a pensar bastante a respeito da minha identidade de gênero. E graças a Deus, na época, eu tinha muitas pessoas que eram voltadas a lutar a favor dos direitos humanos, né? E também, graças a essas pessoas, eu esclareci minha mente na época. A gente fez discussões a respeito do tema, levamos as questões para o direito acadêmico e, enfim, foi aberto um leque de discussões na universidade, na faculdade na época. Fui chamada pela coordenadora, que conversou comigo e me sugeriu que fosse usar o banheiro da coordenação. Na época, ainda aceitei, comecei a usar o banheiro da coordenação, mas depois eu comecei a ficar pensando, por que usar o banheiro da coordenação se eu sou aluna e eu tenho que usar o banheiro das alunas, né? Então comecei a pensar, a refletir e até mesmo me martirizar por não ter nascido da forma que queria nascer e estar sendo segregada, né, de poder usar o próprio espaço que eu realmente preciso usar. E depois voltei a usar o banheiro feminino, novamente, mesmo sem a permissão da coordenadora. Aí comecei a usar, fui chamada novamente a atenção. A coordenadora falou que as pessoas continuavam se sentindo incomodadas. E eu expliquei a ela que eu não ia fazer parte da minha própria segregação. Comecei a pesquisar sobre o assunto, falar com as minhas colegas assistentes sociais da época. E elas me informaram que eu deveria realmente estar indo atrás dos meus direitos, porque não existe lei ainda que defenda a questão do uso do banheiro feminino pelas transexuais. Mas existe toda uma questão de sensibilização, né, que a gente tem que entender, e as pessoas às vezes não entendem pelo simples fato de não conhecer, de não saber. Então, e os banheiros na época eram individuais, não existia nem nada que eu pudesse fazer que desagradasse as pessoas que estavam usando o banheiro. E mesmo assim elas se sentiram incomodadas. Então eu propus na época para a faculdade, baseado nos conselhos das minhas amigas, assistentes sociais, que a faculdade fizesse um referendo. E assim ela escutou minha sugestão, disse que ia levar para o direito acadêmico, só que a partir do momento que eles viram que a faculdade ia ser taxada como preconceituosa, que ia vir todo a mídia para estar vendo a questão do preconceito dos direitos humanos, eles abafaram o caso. Foi então que eu estava quase me formando, terminei estudando, continuei estudando e usando o banheiro feminino, mesmo sem saber se tinha dado certo ou não, né? Não se falou mais em referendo, não se falou mais em quem estava se sentindo incomodada. Eu não sei se
foi uma coisa boa ou uma coisa ruim tratar desse assunto. Na época eu tratei assim, com bastante severidade com relação ao meu próprio direito, né? Já na UES não tive nenhum problema, né? As pessoas de lá são mais mente aberta, estão mais soltas, né? Não quer saber quem está entrando, quem está saindo, né? Bem lá estudando e pronto. Então, com relação ao preconceito, esse foi o único. Mas dando sequência, eu gostaria de ouvir a Soraya ou a Érica. Érica Alcântara. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, né, em nome do presidente, o vereador Edileno Matos, e dizer que, assim, eu me senti lisonjeada a fazer parte da campanha. Uma campanha que, no início, a gente não sabia que ia ter uma repercussão tão grande, e acabou que está tendo repercussão nacional, mesmo sendo uma campanha nacional, né? O município de Pacatuba foi... através da emissora SBT, deu uma entrevista para o SBT. Eles vieram lá na escola Manuel Rosendo, que era a escola que eu lecionava no ano passado. Fizeram uma entrevista comigo, entrevistaram os colegas de trabalho, e Pacatuba foi lançado no cenário nacional, após a entrevista da TV Maracanã. Então, para a nossa cidade, isso é muito importante, porque demonstra que nós estamos avançando. Mesmo a gente tendo esse ar de cidade pacata, meio interiorana, nós estamos demonstrando que nós somos capazes de superar todas as desigualdades sociais e a discriminação que é tão grande na sociedade atual. E gostaria de agradecer, não só, assim, fui impulsionada a entrar na educação, né, pela companheira Samila, minha amiga de anos, pelo companheiro Silvio, que também foi quem me impulsionou a começar a trabalhar no município de Pacatuba, foi a pessoa que fez o elo para que eu entrasse. Então, assim, agradeço imensamente, porque se não fossem essas pessoas, eu não estaria exercendo a função de professora e não teria avançado tanto nas conquistas que eu avancei. Então, foram pessoas que me impulsionaram e eu agradeço a cada um imensamente. E quero aqui dizer para vocês que isso pode ser uma coisa pequena aos olhos de alguns. Só que para a gente que está vivendo lá no dia a dia, sentindo na pele, é um ganho enorme, né? As minhas colegas, elas me elogiam bastante e dizem: mulher, tu foi uma vitoriosa, um dia eu chego lá. Então, para elas, eu cheguei aqui e tem gente que nunca vai conseguir chegar, porque elas dizem: eu nunca vou conseguir chegar porque tem muito preconceito, eu não estou afim de vencer essas barreiras. E eu sempre falo: não pense assim, em frente. Conquiste seu espaço, conquiste os seus ideais, vá lá, lute, se profissionalize. E é isso que eu desejo a cada uma delas nesses dias de hoje, no dia do lançamento dessa campanha. É que não parem, estudem, se profissionalizem, que vocês vão conseguir. As barreiras vão sempre existir, mas independente disso, o sucesso faz parte da vida de cada um. Obrigada.